tá na Sim, já tela? tá Ó, mostrando. como vocês podem ver, quando eu botei aqui, ó, correlação TUS 2023. Lembra que lá no início eu falei que quando a gente busca a tabela em Excel, na realidade ela é a correlação TUS, ela é a correlação do rol. Então aqui ela não é o rol, ela é a correlação entre TRUS e entre o rol. E aí eu já baixei ela aqui, vou abrir para vocês verem. Ó, essa é a correlação. Ó, e ela fala exatamente isso: correlação TUS ROL RN 465 de 2021, que foi a última regulamentação sobre as mudanças do rol. Hoje, nós agora no mês de julho, bem no início, se eu não me engano, no dia 12, nós tivemos mais algumas inclusões no rol. Essa planilha aqui é uma planilha não atualizada, mas provavelmente esses novos procedimentos, logo a ANS vai estar atualizando isso daqui. E aqui em cima, olha como é bem interessante isso. E a gente precisa ficar atento. Sabe as letrinhas miúdas do contrato? É isso que a gente precisa se atentar, porque tudo que a gente baixa no rol da ANS, ele vem aqui explicando, ó, nota. Tabela com o indicativo de correlação sim, não, entre as tabelas de terminologia de procedimentos e eventos, que é a tabela 22, e o rol da ANS e eventos em saúde e suas alterações. Aí embaixo ainda fala: as indicações sim não constantes nesse arquivo têm a finalidade de facilitar a comunicação entre as tabelas. E aí ele fala a nota número 13, de 17 de janeiro de 2013, que foi quando eles criaram isso a primeira vez, quando eles tiveram a ideia. Então eles pegaram lá o TUS, que é a tabela 22, colocaram a correlação, e aqui você vê, aqui embaixo tem um caminhozinho que tem até no final escrito PDF, é onde eles fazem o link desses dois procedimentos. Então tudo que é tabela de correlação, ele vai me dar exatamente isso. Aí ele botou aqui o código 10.10.12, consulta em consultório, horário normal ou pré-estabelecido. Aí ele me passa aqui: tá no rol? Correlação, sim, não. Ok, tá no rol. Qual é o procedimento? Uma consulta médica. E aqui pro lado a gente consegue ver, ó, ele tem resolução normativa? Houve alguma alteração? O que significa resolução normativa? Resolução normativa significa todo evento que a ANS promove que tem uma alteração no rol, ele é através de uma RN, igual que está aqui em cima, ó, RN número 465 de 2021. Então, se houvesse alguma alteração ou quando houver alguma alteração desse procedimento, aqui vai estar linkado qual é a resolução normativa que alterou esse procedimento. Se ele tem vigência ou não, se ele é um procedimento odontológico, se ele é um procedimento ambulatorial, se ele é, aqui seria hospitalar com obstetrícia, hospitalar sem obstetrícia, alta complexidade e DUT. O que é DUT? DUT é a diretriz de utilização da ANS. Eu vou já mostrar para vocês uma DUT aqui. Mas antes da gente ir para DUT, eu quero mostrar aqui, ó, subgrupo: consultas, visitas hospitalares ou acompanhamentos, procedimentos gerais e capítulo procedimentos gerais. Lembra lá quando nós vimos aqui, vou mudar um pouquinho a página, que a gente falou aqui, ó, terminologia 1 ao 4 de procedimentos médicos. Aí aqui, quando a gente clica, ó, começa com 1. Então, se começa com 1, ela é do grupo de procedimentos gerais. O capítulo de procedimentos gerais. Subgrupo: consultas, visitas e acompanhamento de pacientes.
Quando a gente aprende a interpretar as tabelas, e é o que nós estamos fazendo nessa aula de hoje, nós estamos aprendendo a ler as tabelas, tudo fica muito mais claro, porque quando você vê um código, automaticamente a sua mente vai te levar para aquilo que você aprendeu. Então, o capítulo de procedimentos gerais começa com 1. E aqui ele vem dizendo qual é o grupo, qual é o subgrupo de cada procedimento. E isso é muito importante para a gente poder entender o nosso faturamento, é importante para a gente poder entender sobre as cobranças, aonde procurar no capítulo da CBHPM ou das AMBs, as introduções, as instruções, as observações, porque tudo isso altera o nosso faturamento. Aí vamos lá, eu falei que eu ia mostrar uma DUT para vocês. Dentro do mesmo capítulo que a gente tá, eu tenho aqui 10, 10, 20 e 19. Quem trabalha em hospital lida muito com esse código, porque é o código de visita hospitalar para paciente internado. E aí, ele me diz, o código começa com 1, que está dentro do mesmo capítulo, que ele tem cobertura e que ele é um atendimento, um acompanhamento em hospital, seja hospital dia ou seja internação, psiquiátrico ou não, com diretriz de utilização, que é a DUT. Aí no rol, que é essa tabela que nós estamos aqui vendo, me diz que esse procedimento ele tem DUT. Então, para ele ser cobrado, esse daqui que a gente está falando, o 219, o que tem DUT, é para hospital dia ou internação de paciente psiquiátrico, porque tem a visita hospitalar comum, que também tem o mesmo código, mas o que tem DUT é o paciente psiquiátrico. Vou abrir a DUT para vocês entenderem como ela é. Ó, esse é o rol de procedimentos e eventos em saúde. O rol de procedimentos original, ele vem assim, em PDF, igual esse aqui que eu estou mostrando. Esse aqui é o anexo 2, é a diretriz de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar. Quando a gente entra aqui, ele me diz que é a DUT 109. Então, vamos lá procurar a DUT 109. Ó, aí aqui ele fala da RN, que se refere ao rol. Aqui ele vem me dizendo o sumário, todos os procedimentos com rol, eles estão aqui. E lá ele me diz que é o 109, né? Então, vamos procurar pelo 109. Ó, 109. Acompanhamento, atendimento, acompanhamento em hospital dia psiquiátrico. Cliquei ali, ele já pula diretamente para o 109. Então, o que aquela DUT quer dizer? Para o paciente, que vamos lá, a gente vai autorizar um hospital dia para um paciente psiquiátrico. Ele tem que estar dentro de todas esses CIDs ou essas normas estabelecidas pela diretriz de atendimento. Ele me fala que a cobertura, ela só é obrigatória de acordo com esses itenzinhos que tá aí. E aí eu vou ler para vocês. Cobertura obrigatória de acordo com o médico assistente de programas de atenção e cuidados intensivos por equipe multiprofissional, inclusive administração de medicamento. Quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios. Critério A, o paciente precisa ser portador de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substância psicoativa. Aí eu tenho CID, F10, F14. Paciente portador de esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes. E aí eu tenho as CIDs, CID F20, CID F29. Eu tenho paciente portador de transtornos do humor, episódio maníaco e transtorno bipolar do humor, CID F30, F31. E pacientes portadores de transtornos globais de desenvolvimento, CID F84. Muitas vezes as pessoas se questionam e é sempre uma dúvida em relação ao tipo de autorização. Ah, mas eu solicitei a autorização e a operadora cobrou. A operadora negou, desculpa. Ela vai negar, porque se o paciente não estiver dentro de um desses 4 critérios,
ela não é obrigada a cobrir, porque a cobertura obrigatória se dá de acordo a um desses 4 critérios. Então, se o paciente ele está dentro de um desses CIDs e ele está dentro desses critérios, a operadora ela não pode negar. E aí a gente vai fazer a cobrança e a gente não vai ter glosa lá na frente porque está dentro do critério da DUT. Um exemplo para vocês foi na época, alguns anos atrás, antes da pandemia, bem antes, quando a gente teve a Zika e a chikungunya. Quando o exame da Zika ele foi criado, quando ele entrou no rol, ele entrou com uma diretriz de utilização. E essa diretriz de utilização, ela me diz que eu tenho alguns critérios para poder autorizar o exame da Zika em alguns pacientes. Os médicos, eles aprendem assistência, eles não aprendem sobre DUT. Então, eles sabem que a ANS colocou no rol um exame de sangue para diagnosticar a Zika. Ele vai passar aquilo ali para todos os pacientes que ele tiver suspeita. Eu falo médico de emergência, digamos assim. Aí o paciente vai no laboratório, o laboratório vai lá, faz o procedimento no paciente, autoriza, e aí quando o faturamento vai cobrar, aquele procedimento é glosado. E aí entra a minha frase de efeito. Quem autoriza não paga, quem paga não autoriza. Por quê? Quem vê a autorização, o pedido do paciente, ele vai ver que está no rol. E o médico vai botar uma indicação. Pode ser que ele seja negado no início, se a pessoa for assim, bem entendida, bem sagaz com as diretrizes de utilização e do rol, se ela for bem treinada pela operadora, se o paciente não tiver naquele critério, ele nega de cara. Algumas operadoras até liberam, porque ela vai ver o código e não vai se atentar que aquele procedimento tem uma diretriz de utilização, mas aí chega no faturamento, glosa. Por quê? Porque quem paga vê contrato. E aí pode ser que apesar dele estar no rol, mas ele entrou no rol, mas eu não pedi extensão para realizar aquele procedimento. Eu não fui lá, não acionei o meu credenciamento. No caso eu falo, eu não acionei como se eu fosse o faturamento. O faturamento recebeu o prontuário, viu que o médico solicitou aquele exame, vai lá e cobra. Mas ele não olhou no contrato para ver se ele estava habilitado para fazer a cobrança daquele procedimento. Aí 2 casos. Eu posso ser glosada por não ter o credenciamento para realizar aquele exame e eu posso ser glosada posteriormente porque o paciente não estava dentro dos critérios da DUT, da Diretriz de Utilização da ANS. E isso pode me gerar glosa? Sim. Se ele não entrar, se a glosa for porque ele não está dentro de um dos critérios, é glosa técnica. Aí eu vou precisar recorrer com laudo médico, com uma justificativa. Se for porque eu não sou credenciado e se for em regime ambulatorial, por exemplo, eu saí do consultório, a minha filha está com suspeita de Zika, eu fui lá na pediatra dela, ambulatorial, a pediatra me passou lá o pedido médico, eu fui no laboratório a nível ambulatorial, realizei o exame. Depois, o hospital é glosado. Por quê? Só cabe negociação para procedimento de emergência e dentro da internação. Se é um procedimento ambulatorial, não cabe negociação antes da realização do procedimento. E nos 2 casos gera glosa. Saindo, uma coisa que entrou no rol há pouco tempo, alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, a consulta, o atendimento ambulatorial em puericultura, que é aquela consulta mensal para pediatra. E ela tem uma negociação diferente da consulta normal. Então, se for acompanhamento de puericultura, eu posso ter uma negociação diferente, um valor diferenciado, e ele me cabe cobertura, porque ele tá um procedimento que está no rol. E ele é do capítulo, do subgrupo, das consultas e procedimentos gerais. Aí aqui, código que começa com 2, acompanhamento clínico ambulatorial pós-transplante renal por avaliação. Ele está no rol, ele é um acompanhamento. E o número 2, o que ele significa? Ele significa que ele é um procedimento clínico ambulatorial e hospitalar. Ele pode estar dentro do
o código que começa com 2 dentro dos procedimentos gerais? Sim, mas ele aqui se refere geralmente a honorários diferenciados. Ó, bioimpedância. Muita gente acha que bioimpedância não tá no rol. Ai, não tá no rol bioimpedância. E aí eu falo, gente, tá no rol, pode cobrar aquele lá, aquele códigozinho que a nutricionista ou o nutrólogo usa para fazer uma avaliação corporal diferente nossa. Ele tá no rol, ele cabe cobrança. Ele tá aqui, ó. Avaliação de composição corporal por bioimpedanciometria. Ele está no rol, ele cabe cobrança. Ele pode ser um procedimento. Ele é um procedimento ambulatorial, não é odontológico, é ambulatorial. Ele pode ser hospitalar com obstetrícia ou hospitalar sem obstetrícia, e ele é um procedimento, um exame específico, procedimento diagnóstico e terapêutico. Na maioria dos casos, com o 2, ele é um procedimento clínico ambulatorial e hospitalar, e ele pode ser diagnóstico ou de terapia. Ele é lá com códigozinho, você pode ver que sempre tem, ó, controle antidoping, prestação de serviços em delegação ou competição, rejeição de enxerto renal. E aí ele vai dizendo, ó, o que não está no rol ainda, teste adaptação de lente de contato para quem é de oftalmologia, não cabe cobrança pela operadora, então é algo que eu não posso cobrar. E várias outras coisas aqui com o código 2. Mas geralmente, ó, ele vai de consultas médicas dentro do procedimento geral, tem procedimentos cirúrgicos e invasivos, tudo que começa com 2, tudo aqui certinho. Aí o 3, para ser mais específico, vamos lá na codificação que começa com 3. Ó, começamos aqui com a codificação com 3. Abrasão cirúrgica, tá no rol, é procedimento cirúrgico, pode ser invasivo ou não invasivo, é no capítulo, né? E ele tem procedimentos do grupo de pele e tecido celular subcutâneo, mucosa e anexo. É um procedimento de dermatologia. Ele pode ser com dermoabrasão ou com eletrocoagulação. E aí o que tem aqui, ó, ele é um procedimento. Ele não tem DUT. Aqui em cima, que é muito interessante que eu mexendo aqui, eu vi agora, ó, terapia imunobiológica intramuscular por sessão. E aí alguém me perguntou ali sobre a taxa de sala para procedimentos subcutâneos, né? Isso aqui é uma terapia com injeção, né? É intramuscular. Ela é de alta complexidade e ela tem DUT, e ela é um subgrupo de procedimento terapêutico. Muitas vezes são vacinas, mas tem que estar dentro dos critérios que a diretriz de utilização da ANS determina, senão a gente não pode cobrar. O rol, ele é maravilhoso para você estudar e para você poder entender. Ó, eczérese, lesão, tudo aqui ele vem detalhado, ele vem detalhadinho, dizendo, ó, procedimento que é de pele, tecido subcutâneo, mucosa, ele vai falar, tá dentro do procedimento, cirurgia linfática. Agora vamos para o procedimento com código que começa com 4. Aí vocês vão entender melhor. O capítulo do 4, ele é tudo relacionado a SADT, a exames, a procedimentos, que são os procedimentos laboratoriais. Ó, entrei aqui no 4. Todo o exame, ele é 4. E aí aqui a gente consegue verificar, ó, ambulatorial, não tem DUT, é de endoscopia, tanto diagnóstica quanto intervencionista, tem o grupo dos endoscópicos e tem o capítulo, que é de procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Tudo que é 4, começa com 4, ele é dentro de exames. Tudo que começa com 4. E aí a gente vai aprender mais pra frente, amanhã,
e depois da manhã, como entender esses capítulos dentro de cada tabela. Nas tabelas que a gente conhece como AMB, e vocês vão descobrir que não é AMB, mas a gente acaba falando dessa forma, né? Usando essa nomenclatura. E aí a gente vai descobrir exatamente como é o capítulo, como é o subgrupo, como é o código, porque para a gente poder aprender a valorização, a gente precisa entender a leitura do código. Mas não adianta a gente entrar em como valorizar, em como cobrar, se a gente não entender as planilhas TUIs, se a gente não entender o rol, se a gente não entender os procedimentos com TUIs. A gente precisa primeiro aprender a ler as tabelas para depois a gente poder fazer a valorização. Hoje, a gente está aqui numa didática muito tranquila de mostrar rol. Eu vou tentar baixar uma planilha aqui, uma tabela também da TUIs, para vocês poderem ver ela de fato sem a correlação com o rol da ANS, para vocês poderem entender. Tá vendo? Vou aqui, ó, o do código. Eu vou começar do código até o fim. Em toda a tabela, quando a gente vai clicando, não se fala aqui de valores. Tem aqui, olha, você tem que cobrar esse valor. Aqui, ele quando coloca terminologia de procedimentos e eventos em saúde, ele está correlacionando a tabela 22.